Aí o Carluxo falou assim, ó, todo o sistema que afundou o país está unido para destruir o nome Bolsonaro e seus filhos. Todo o sistema que realmente afundou o país. E não afundou agora, não. Vem afundando aí desde a redemocratização. E ele diz, esse sistema unido, uns de forma escancarada e outros dissimulados, como sempre. Garantindo que os chefes das facções continuem violando o povo brasileiro diariamente com ou sem suas marionetes. Até pesquisas feitas de modo turbo. Já tem pesquisa ontem, já apareceu ontem Datafolha, bicho. Falei, caraca, velho. Na sexta, o Flávio se lança candidato. No sábado já tem pesquisa, meu Deus do céu. Até as pesquisas feitas de modo turbo já tentam forçar narrativas, mostrando um desespero desproporcional. Tentam desacreditar uns para fabricar a ascensão de outros. Fique atento, quem vê cara não vê coração. Os mesmos bancos que hoje choram por causa do anúncio do Flávio, foram justamente os bancos que mais lucraram com o caos que eles dizem temer. Meu Deus. Gente, a gente comentou aqui esses meses os lucros dos bancos, os lucros trimestrais. Os bancos estão ganhando cada vez mais dinheiro. São dados concretos da realidade. Deixa eu ver aqui, ó. Já começa... Aí, o Ibovespa, 150 mil pontos, mas começa, ó. Terceiro trimestre, Bradesco, 6,2 bilhões no terceiro trimestre, né? Em 3 meses. Um salto de 18% em relação ao ano passado. Bonito. Nubank supera a Petrobras como a empresa mais valiosa do Brasil, segundo a América Latina. BTG tem lucro líquido ajustado de 4,54 bi. E aí mesmo esteve, né? Bolsa Família ficou incompatível com a falta de mão de obra. Aí aqui lembrando, né, como é a Faria Lima, pedindo aí basicamente pra botar em cima do povo o custo. Acho que, não sei se foi nesse tópico aqui. Aqui, ó. Não, esse aqui é do juro real. Tinha um infógrafo que mostra... Aqui. Olha lá, ó. Só quantos bancos ganharam. Itaú. 11,6 trilhões. 13% de aumento. Aí, em segundo lugar, BTG, 18%. BTG, 41% de aumento. Rapaz, velho. E o Santander, 11%. Tu tá entendendo? Não é mais os bancos estão preocupados. O mercado. A Faria Lima não teme o PT. A Faria Lima teme perder o privilégio de arbitrar a política. Vocês lembram de um vídeo do Leão, que é o CEO do Santander? Quando o Haddad veio com aquele pacote meio de imposto lá dos fundos, ele falou, eu liguei pro Haddad. Ele falou na Globo News, eu liguei pro Haddad. Deve ter uns 3, 4 meses, já tá lá no lá já. Eu liguei pro Haddad. Mandei mensagem pra ele, ainda bem que ele fez isso daí, tirou. É isso que os bancos querem. Passam anos repetindo que o PT é inimigo do mercado, mas os números mostram o contrário. Nunca ganharam tanto dinheiro quanto nos governos que fingem combater. Acabei de mostrar os números, né? Quando o nome Flávio apareceu, a reação veio na hora. Bolsa desabou, dólar disparou. No fundo, é a Faria Lima dizendo, ó o candidato viável da direita, né? Somos nós que escolhemos, não são vocês não. O Peters falou o seguinte, ó, o bolsonarismo não é conhecido pela inteligência estratégica, longe disso. Mas a julgar pelas reações, a escolha do Flávio foi uma das decisões mais inteligentes já tomadas por esse grupo político, justamente por ter implodido os sonhos molhados de muita gente que tá cagando pras vítimas do 8 de janeiro. Se essa gente que não liga pros reféns do 8 de janeiro, se essa gente tá triste, eu tô feliz. Esse tweet que eu também adorei, é ele falando sobre Bolsonaro. Eu quero ver alguém refutar isso daqui. Desafio alguém a refutar. Bolsonaro deu 2 presentes ao país, com essa indicação do Flávio. 2 presentes. Além de escolher alguém que não vai servir ao regime, arrancou de vez a máscara da Faria Lima para o cidadão comum. Eles não são investidores, não são analistas, não são empresários. São especuladores que venderiam a própria mãe enquanto se protegem atrás de uma fantasia de liberdade econômica. Em 2018, Bolsonaro quebrou o teatro das tesouras. Agora, em 2025, Bolsonaro implode o teatro do pilar financeiro que sustenta o regime. Diz que o regime tá de boa. Diz que as pessoas não estão começando a ver quem é que financia e sustenta com dinheiro esse regime. Falando no andar de cima do regime, né? Sem piada agora, né? A reação de ministros do Supremo à escolha de Flávio como candidato. Até do Gadelha, do Metrópolis. A aposta de ministros do Supremo ouvidos pela coluna era de que Bolsonaro se agarraria a uma candidatura mais sólida, com a esperança de receber um indulto para sair da prisão. Esperança de indulto? Mas o indulto é legal, o Supremo já rejeitou antes com o Daniel Silveira. Por que valeria agora contra Bolsonaro? Se com o Daniel Silveira, que era peixe pequeno, já não aceitaram, imagina Bolsonaro, que é inimigo pessoal do Alexandre de Moraes. A avaliação de integrantes do Supremo é de que aqui no campo da centro-direita, essa candidatura mais sólida seria do Tarcísio. Até o Supremo, Tarcísio, tá do teu lado, viu? Achava que a tendência do Bolsonaro seria se acoplar a uma candidatura viável, comentou a coluna sob reserva um influente ministro do Supremo. A Atsuki fala assim, né? Na situação de Bolsonaro, seria mais fácil agradá-los. Porém, ele se move na direção oposta e entrega o imprevisto. Decepciona os donos do Brasil e parte da direita que, inacreditavelmente, compartilha da mesma decepção dos algozes. Bolsonaro, mesmo preso injustamente e sofrendo todo tipo de humilhação, ainda está tentando segurar essa bronca e tem uns miseráveis que não reconhecem. Aí o Toca tenta trazer ainda mais pro racional a decisão da escolha do Flávio.
pegando esse gancho exatamente, né, do antissistema. Ele falou o seguinte, ó, gente, vamos aos fatos. Essa primeira parte aqui não tem o que falar. É só pontuar coisa que realmente acho que qualquer pessoa minimamente honesta vai compreender. Bolsonaro está sendo chantageado para transferir seu capital político. Na boa, não tem nem o que falar. Há um presidenciável palatável ao sistema, que, de preferência, não goze da mesma popularidade e do mesmo poder de mobilização. Não tem o que falar aqui. Vida que segue. E o que eu quero dizer com o sistema? Eu refiro-me às forças oligárquicas históricas que governam o país de forma patrimonialista e progressista desde a chamada redemocratização. Essas forças, estejam elas em bloco, como na Frente Ampla de 2022, ou defendendo os interesses de outros grupos, não são neutras nem desprovidas de ideologia. O PSDB sempre teve uma ala radicalmente fabiana, social-democrata e fortemente ligada ao establishment anglo-americano. O MDB já teve facções de esquerda radical, e na história recente sempre foi conveniente com o multilateralismo e com o projeto de sociedade aberta. O que ele quer falar aqui com multilateralismo é globalismo. O que é multilateralismo? É quando você tem um órgão que todos os países respondem a esse único órgão, tipo a ONU, né? Então você meio que abre mão de sua soberania para receber ordens, né, de vindo de fora para dentro. E pronto, trazer mais um fato para deixar isso ainda mais reforçado. Eu acho que está até aberto aqui, ó, no Atlas de 10 de outubro de 1998. Os analistas de hoje acreditam que a parada militar de 64 empurrou aquele jovem que lia Sartre dava capital para a sua espetacular carreira política. Tá falando de quem? De Fernando Henrique Cardoso. O AI-5 e tudo mais, né? Quando ele se exilou, aí quando ele voltou para o Brasil em 69, ele ganhou 180 mil da Fundação Ford para fundar o SEBRAP. No início de 74, Ulisses Guimarães, presidente nacional do MDB, pediu ao SEBRAP que elaborasse um programa partidário. O resultado foi um programa que mencionava pioneiramente, ou seja, pela primeira vez na história no Brasil, questões sociais como do índio, da mulher, que ajudou o MDB a eleger senadores em 16 estados. Ou seja, começou a importar agenda identitária e agenda ambientalista para o Brasil. Esse é o MDB, ou seja, globalista e progressista. Provado, né? Desde 1974. Tá provado, né? Fato, ok? Matéria de 1998, inquestionável. O eleitorado bolsonarista direitista votou em Bolsonaro para frear a barbárie produzida por essa coalizão de forças. Quais são essas forças? O regime, o PT, Complexo de ONGs, partidos oligárquicos, né, que é o Centrão, Tucanato. O bolsonarismo nasce como uma reação a esse sistema de governo, que hoje está em franco colapso e governa o país sob um paradigma de exceção juristocrático. Levando tudo isso em consideração, como é possível achar que a candidatura de Flávio Bolsonaro é ruim? Se o bolsonarismo nasce como uma reação ao sistema, como pretendem ter uma candidatura bolsonarista competitiva se adequando aos desejos desse sistema? E aí vem as críticas construtivas, os apontamentos, as reclamações sobre o amadorismo da direita e quase sempre de quem nunca elegeu nem um vereador sequer, nem prefeito de interior, mas vive empenhando crítica, quando não tentativas francas e descaradas de tutelar o bolsonarismo. Bolsonaro, ele só fez dar continuidade ao projeto bolsonarista e não cedeu à tentativa do sistema de voltar ao antigo Teatro das Tesouras, teatro esse considerado a normalidade política do Brasil. Aí, o Teatro da União, Carlos postou ali, né? A direita precisa se unir para derrotar o PT. Não é hora de atacar o aliado, né? As críticas que eu recebo. Aí indicou o Flávio. Flávio indicado? Ah, não. Aí eu vou ter que votar no PT, vou ter que votar no Lula. Aí o Carlos comenta, né? O isentão só engana a sua namorada porque ela aceita a modernidade. Pois o rapazão, né, do seu macho sempre soube de tudo e leva a situação com muita prudência e sofisticação. A história só se repete. O isentão achando que seu candidato seria escolhido. Aí vem o diz, né? Temos que apoiar o nome que Bolsonaro indicar, vai dar certo, não pode discordar do Jair, que eles tinham certeza que ia ser o Tarcísio. Aí o isentão, depois do Jair, escolheu o Flávio. É um balão de ensaio, vai eleger o Lula, veja bem, Bolsa caiu, Lula caiu, era melhor o outro. Ou seja, eles mentiam o tempo inteiro, como eles sempre fizeram. E agora, vamos pregar o voto nulo, ou voto Lulo, né? O Adalex, tá ficando recorrente aqui, viu, Adalex, nos vídeos. Deixa eu ver se eu entendi. Tá todo mundo preocupado com o Brasil, né? E é consenso na direita, sem o Bolsonaro, que Lula precisa ser derrotado. Tá todo mundo preocupado com o Brasil. E até a direita sem Bolsonaro, assim, o Lula vai ter que ser derrotado, tá? Então eles disseram, vamos nos articular para lançar o nosso candidato, deixar Bolsonaro morrendo na cadeia, até ele dar bênção para o seu substituto, e depois das eleições, se Bolsonaro estiver vivo, a gente pensa na possibilidade de anistia. Aí Bolsonaro preso, refém dos criminosos, desarticula o sistema, que já estava com toda essa festa montada, a vela do bolo acesa, só esperando riscar fósforo. Deu o nome que o Bolsonaro escolheu, Dinamita o Bolo. Ué, mas pra derrotar o Lula só servia se fosse uma indicação deles, do regime? Era mesmo pra salvar o Brasil do Lula? Vocês realmente queriam salvar o Brasil do Lula? Flávio fala, né? Tomada a decisão ontem, hoje começam as negociações. O primeiro gesto que eu peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-Lula é aprovar a anistia ainda este ano. Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só 2 semanas. Vamos unir a direita, gente. É momento de união. Só tem 2 semanas porque o Congresso vai entrar em recesso. Vamos unir a direita, pessoal. Aí a turma da União da Direita diz que não.
Então vai unir, não. O presidente da União Brasil defende unificação da centro-direita para 2026. 25 de julho. 25 de julho. 4 meses atrás, mais ou menos. Rueda. Aí, ontem, Rueda sinaliza que partido não deve apoiar o Flávio, não. Vou apoiar, não. Não, vou apoiar, não. Não quero mais a união da direita. Tá vendo aí? É por isso que a direita, é por isso que a esquerda vence, porque a esquerda é unida. É isso mesmo, é por isso, né? Acorda, gente. Todo esse pessoal que te falou de união da direita, ou é gente inocente, que falta malícia ainda, ou é gente que tava te enganando. Tu devia abrir o olho pra essa turma que ficou pregando a união da direita, bicho. Tu devia abrir o olho. Tu devia abrir o olho. Líder da União Brasil diz que teve pré-candidatura de Flávio, não teve diálogo. Não foi pedir permissão pro Pedro Duarte. Não é Pedro Lucas, né? Esse não é Pedro Duarte, não. Pedro Lucas Fernandes, né? Não é Pedro Duarte, não. Esse é o Pedro Lucas. Ele queria conversar, rapaz. Interessante. Não há nenhum registro de solicitação de visita a Bolsonaro desde que ele ficou restrito sua residência na Polícia Federal. Aí agora ele quer diálogo. Parece que estava tudo certo pro Centrão, com a escolha do candidato preferido, e está sendo um choque de arrependimento ter abandonado o Bozo. Até o Jason Miller já declarou apoio. Já se manifestou aí, né? Falou, bora, vamos nessa. Botou uma música ali de El Cool J e disse, let's go, né? Vamos nessa, apoiar o Flávio para 2026. Falando também apoio, parabéns, Jorge Melo. Reclamei bastante de você ontem, mas eu apoio isso daqui. Senador Flávio é grande brasileiro, homem equilibrado e capaz de unir a nossa direita como seu pai foi capaz. O que o Brasil precisa agora é de união. E a direita precisa estar junta para evitar mais 4 anos de PT pelo bem do Brasil. Eu estarei ao lado do presidente Bolsonaro na sua decisão. Pronto. Falou tudo. O Zema não. Caiado não. Ratinho, tu vê como meus governadores democráticos, né? Ah, governadores democráticos. Flávio candidato deixa todos felizes e coloca a anistia em foco. Diz o Visto Nunes, quem? Coronel Melo Araújo. E ele deu uma... Olha, uma cutucadinha assim...